vai, volta. O negócio não subiu. Eu, se bobear, agora, não pode dormir nada. Os gatos têm mais direitos que eu. Eu concordo. Você não concorda. Oi, gente. Oi. E aí? Nasceu? Nasceu ontem. Nasceu ontem. Por favor, de novo. Teve que ser empresário, né? Ficar pensando lá no passado. O meu nasceu para 56 mas ele é menor que a massa. A massa não cresceu, eu queria que ele cresça. Eu também. Sim, não, fresco assim, eu paguei 15. Isso, Como chama, neném? Vitor Henrique. Henrique. Esse negócio desse gato aqui, depois ele vai ter que, não pode ficar aqui dentro que tira social. Ele entrou junto comigo, tentaram tirar, mas ele voltou. Não, ele já voltou de segundo. Gata nova. Acho que é ela. Ele espelha quase que Ele já é sagrado, né? Por que você não aparece? Você está muito longe, é mais perto de mim. Vai ficar metade do você, metade dele. Aí, ó. Todo mundo já assinou. Vamos lá. Então vamos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração. Já bastante mexidos, né, com as músicas, eu fico bastante mexido com essas músicas todas. Então eu quero agradecer a Deus e a Jesus por aqui estarmos recebendo desta casa energias renovadoras para todos nós, energias saudáveis que nos trazem bem-estar físico e espiritual. Agradecemos a equipe espiritual da casa, em especial, responsável por este estudo, pedindo a ela que, mais uma vez, nos inclua a todos para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e conversar. Agradecemos também a presença de todos os espíritos que aqui estão estudando conosco, que possam também refletir em tudo aquilo que possa lhes levar a uma renovação espiritual. Deixamos a nossa oração, Pai Nosso, entregue nas mãos da equipe espiritual para auxiliar o irmão mais necessitado. Abrindo assim o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. O pessoal que está fora está conseguindo ouvir o que a gente fala aqui? Então tá bom. Beleza. 403. Eu guardo no decorre. Muito bem. Quem é que ele quer que ele guarde? Bom, está bem fechadinho. Não, sim. E as janelas estão fechadas também.
Não, vamos pôr uma temperatura que seja 4. E aí ele consegue fazer alguma coisa. Se deixar muito baixo, ele não refrigera. Se tiver forte, vocês avisem aí, tá? Ok. Gente, hoje é a pergunta 403. É isso não? Está falando ainda dos sonhos, né? Acho interessante. Até o próprio Freud falou disso, que era contrário a ele. Contrário a ele. Jung, isso. A filha de Freud. Na verdade, os sóis de Jung divergiam basicamente porque o Freud entra. O Freud invadiu uma pessoa só, pela pesquisa dele. E tudo sexo. Não. Os arquétipos. Pensar. Obviamente, o Freud só via a questão física, né? Ele não aceitou a ideia da existência do espírito, né? O Jung já aceitava. Para nós, principalmente. Vai encontrar junguianos, vai encontrar freudianos, quanto é canto dos trabalhadores. E só para que vocês saibam, eu fiz a psicanálise freudiana. Ele é o pai do psicanálise. Mas a minha psicanalista tinha sessão que ela parava e falava assim, vamos conversar sobre... Eu estou precisando de casos, eu estou com um caso assim, 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 o que eu faço com isso? Aí eu falo, vai na casa de Jesus, vai na casa do caminho, faz isso, faz aquilo. Isso não é porque está acontecendo isso. Então, isso daí é um caso típico de obsessão, mas o cara tem que mudar. Não, isso, a mudança eu estou fazendo com ele. Então, tá bom. O problema não é só ele se entender, o problema é ele aceitar o outro, perdoar e pedir perdão. É esse o ponto principal. Tá bom? E a minha psicanalista, não. Bom, Ela se tornou espírita. O psicólogo não pode fazer isso durante uma consulta, mas fora a conversa. E outra, hoje está bem melhor, quando a mais se formou, nossa, psicologia e espiritismo se anulavam. Porque o espírita, ele é esquizofrênico. Você escuta fora, esquizofrenia. Hoje, os psicólogos estão entendendo que existe alguma coisa além da carne e os neurônios do cérebro funcionando. Mas sempre foi uma briga boa. Agora, o psicólogo não pode usar mais severo. Ela batia, Não, a gente simplesmente ela fala assim, hoje não tem exceção. A gente vai fazer outra coisa. Você vê a necessidade que eles têm de entender alguma coisa a mais. Isso aplica só a matéria. Não resolve. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? No que te chamas de sono, só há o repouso do corpo e o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja nesse mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Então, dá uma paradinha, porque ele fala uma coisa e a gente sempre vai lembrar, né? Com certeza, o Kardec estava conversando e perguntando sobre este mundo que nós vivemos, a Terra, né? E pelos próprios ensinamentos dos espíritos, o nosso corpo físico é grosseiro e o nosso perispírito, que tem que fazer esta união com o espírito, o corpo grosseiro, ele também tem uma densidade, vamos dizer assim,
própria, a matéria sutil, né, que faz o corpo espiritual, né, ela é bem densa, razoavelmente densa. Então fica difícil, pelo menos no meu entender, pegar literalmente essa resposta dos espíritos, que ele vai se corresponder com os espíritos deste ou de outros mundos. Certo? É muito difícil. Tenhamos certeza disso. Que nós, espíritos habitantes desta terra, né, tenhamos a facilidade, a liberdade de visitar outros mundos durante o nosso sonho, durante o nosso sono físico. Ok? É muito difícil. Mas essa correspondência com os espíritos, né, que estão no mundo espiritual, isso é possível. Podemos encontrar entes queridos, tem gente que fala assim, sonhei com minha mãe, sonhei com meu pai, tive um sonho vívido com tal pessoa. E às vezes até mesmo encarnados. Isso é a coisa mais natural. Isso não existe nenhum problema. Só que, no nosso dia a dia, a nossa lembrança, né, se dilui. Né? Ela se dilui. Por quê? Porque nós temos tanta coisa para fazer, e é interessante que, de repente, assim, você encontra uma determinada pessoa e fala assim, você sabe, eu tive um sonho, e fala assim, 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 aí a pessoa tem a relação com aquele sonho. Aí é interessante. Só complementando aqui, né? Ele fala que as impressões vêm para o cérebro para o espiritual. Você volta para o corpo, como não foi o cérebro físico que teve as impressões, não necessariamente vai encaixar direitinho. Então, você não vai lembrar disso. Ou vai lembrar uma coisa fragmentada. Muitas vezes uma parece que você teve. Ou como a gente vê no André Luiz, que o cara acorda com uma outra disposição. Ele nem sabe por quê. Por exemplo, ele o sono, então parou. Ou quando tem um pesadelo também. Não, claro, isso tem que controlar também. E geralmente a gente lembra mais do pesadelo. Pesadelo, você acorda no meio, né? No meio da coisa. Ainda bem, né? Você acorda no meio. Você corre pro Por isso que é corpo. bom lá em casa, Deixa eu você tem o voltar. corpo para morrer. Você está fora, não tem que morrer, né? Vamos lá. Pensar, alguém quer falar mais alguma coisa? O que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros, como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não temos numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e veem advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Quem são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm comunicar-se com o vosso? Quando estáis certos de que aquilo que vistes realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte de nada, sobretudo se essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília? Eles têm a resposta. Comentários? Olha, vocês viram que ele fala assim, se é a alma ou o espírito de uma pessoa? Pensando nisso. Qual que é a diferença? Você já sabe.
Qual a diferença entre alma e espírito? É o encarnado. A alma encarnada, o espírito encarnado. A alma é o espírito encarnado. E o espírito é o espírito livre, ou seja, já desencarnou. E espírito com E maiúsculo, do Kardec vai colocar isso para distinguir o espírito de tal coisa, o espírito luminoso. O Kardec era muito detalhista. Professor. É muito interessante isso, né? Ou seja, uma pessoa que já morreu venha nos avisar em um sonho, né? Olha, está acontecendo isso, aconteceu isso e isso. Ela morreu. Ou só vem, eu vim aqui me despedir de você, né? E já se ela ainda está encarnada, você não, estou no hospital assim, assim, assim. Minha mãe recebia quando eu morria, ele já era. O grande problema do meu pai é que ele olhava uma determinada pessoa e falou assim, nossa, esse cara vai morrer. Que legal. E o cara corria, meu. Ninguém mais passava lá na frente do pai dele. Foi isso, todo mundo fugia dele. Era meio impressionante. Ele não gostava disso, né? Claro. Mas, então, ele está simplesmente dizendo assim, né? Olha, o sonho são fragmentos daquilo que nos aconteceu, são coisas que aconteceram com o espírito. É verdadeiro para o espírito. E não quer dizer que tenha significado nenhum. Aliás, esse é um dos problemas que a gente precisa ter muita tranquilidade a hora que vai fazer análise, ou psicanálise, ou o que for, porque os caras querem... Você fala um sonho, aí ele quer... O que você acha que é isso? Sei lá o que eu acho. É até um sonho. Não, mas isso tem um significado. Olha, que apareceu sua mãe. O que aconteceu? Por que sua mãe... gente... Não, pois eu só estou querendo dizer que esse significado dos sonhos, né, é como ele falou, não quer dizer que é uma premonição, não é nada. Às vezes, porque era muito comum, tanto é que o Moisés proibiu, a não ser no Conselho de Anciões, aprovado pelo Conselho de Anciões, a comunicação com os mortos. Por quê? Porque todo mundo dizia, eu tive um sonho, eu sonhei com Deus. E ele falou isso, aquilo, aquilo outro. Tinha um monte de seguidores, né? Então, ele acabou cortando isso como regra geral. Certo? E muita gente acha que durante o sonho está sendo revelado para nós um monte de coisa. Pode estar, pode também estar. Não quer dizer que não. Certo? Mas nem todo sonho tem um significado que vai, que é relacionado com uma coisa que vai acontecer, ou isso ou aquilo. Pode não ter nada a ver. É simplesmente um sonho. Muitas vezes a gente sonha com as nossas próprias preocupações. Sabe? Tipo assim, estou precisando resolver uma determinada coisa e eu não consigo resolver, Aí, de repente... É o misticismo, né? O problema é o misticismo, né? A pessoa usar aquilo em benefício próprio, usar para interpretar os corpos. É o que fazia uma coisa que o Moisés proibiu e usam isso contra o espiritismo. Até hoje. Eles usam contra o Moisés proibiu que fala que tudo bem. E você vê que o pessoal já usava isso para ganhar dinheiro já naquela época, né, de hoje a coisa. Esse tipo de gente não deve ter encarnado hoje também. Mas isso continua acontecendo nessas igrejas todas. Então, não só. Aí outra coisa sobre algo espírito, que é interessante, trabalho mediúnico, as médias dão facilidades por aí, nossa, que estão internados numa UTI, mas receber auxílio. Às vezes a gente percebe, às vezes não. Tem essa. Pode ter comunicação de espíritos vivos. Interessante. Tudo bem, gente? Vamos lá, então.
vê-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimento e não se cumprem. De onde vem isso? Eles podem cumprir-se para o espírito, se não para o corpo. Isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurar. É preciso não se esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Isso resulta que as preocupações da vigília podem dar ao se ver a aparência do que se deseja ou do que se tem. A isso, verdadeiramente, pode-se chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a era se liga a tudo aquilo que se vê. Ou seja, É aquilo da frequência também, né? Se você não se prepara para dormir, o espírito vai. E quem tem mais poder sobre o seu que está encarnado é os que não estão encarnados. Depende da frequência que você está. na verdade, sempre é você, né? Porque a hora que você segue com aqueles que estão te forçando, né, a seguir, é porque você pensa e sente semelhantemente. E aí, aquela coisa, né, as camadas de espírito, né, os brincalhões, depende com quem você se relaciona. Se você aceita a sugestão, o sono, aí que o negócio rola mesmo. E aí né? ele fala, inclusive, né, que a ascendência da matéria sobre o espírito é muito forte. Tanto é que durante o sono, né, aquilo que nos acontece no sonho são coisas que nós estamos querendo que aconteça em vida. E quando a solução não vem, falando de problemas, de repente você acorda com a solução daquele problema, você não conseguiu na vigília do dia anterior. Isso é real. Então, para as coisas boas e para as coisas ruins, isso Depende da acontece. sintonia, né? Depende da sintonia. E como a gente viu em as questões, tal do cordão de prata, que a gente vai ter, conforme o nosso desenvolvimento, vai ter um tamanho menor, até brincou. Tem gente que consegue chegar em nosso lar, tem gente que não sai do quarto. Porque não tem alcance. Então, fica doendo um pouco. Que é uma coisa importante quando está orando, você percebe, ó, se for para ir quando não deve, me deixa aqui mesmo. Não estica o cordão, não. Fica aqui que é melhor eu poder. Fecha Aqui, né? Fecha a porta do quarto, não deixa eu sair. Quem nunca passou por isso, tentar acender a luz e não dá? Quem já passou por isso? Vocês já passaram por isso? Eu já passei. E você vai acender, aí volta para o corpo correndo e toma um susto. O que é? Você está vivendo alguma coisa dentro da sua própria casa. E não é comum isso. Que é horrível, porque parece que você está na acordada, né? Você vai tentar mexer e o troço não funciona. Aí volta. O que é isso? O problema é que eu não consegue voltar no corpo. Tem que torcer para o corpo sempre estar lá. Tá louco, hein, meu? Você chegou que eu vi. Bom, é isso. Nós estamos ligados. Não tem como. Vamos lá. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não há um efeito da imaginação. Deu para entender a questão? Você está fazendo alguma coisa que você acha que aquela pessoa não faria. Entender isso aqui. Quando vemos A pessoa está fazendo. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que elas, pessoas, não pensam de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? Acho que não. Mas vocês entenderam, né? O sonho com o Eduardo, ele está fazendo um negócio que ele não faria. Ou que ele pensa que alguns caras não pensam. A parte discutida. Essa, A parte
rua. Exato. Foi, pode ser até pior que isso. É isso aí. Você pode pessoas que conheceis e segundo vossos desejos, o que se passou ou o que se De vidas anteriores. E que eu fiz coisas. E que nessa vida ele sabe que eu não faria, mas ele está vendo eu fazer. Isso quer dizer que eu fiz. Porque ele está olhando a mim como de vidas passadas. É possível acontecer. Certo? É possível acontecer. Vocês leram o chamado de liberação. Libertação. Liberação, chegar a ler. Eu ainda não li esse daí. Ela é uma mulher, é muito bonita. Tranquilo, se você não recentemente, você não é mais do que eu. Ela fora do corpo é completamente diferente. É uma pessoa muito mais fora do corpo. E muito assim. E conta a história dela, dessa encarnação, como ela agia fora do corpo. Então, quando você olhava, era uma pessoa normal, bonita, nos casos, se não me engano, era isso. Só que fora do corpo era qualquer coisa. Era uma... Exatamente. Era uma bruxa. É, mais ou menos isso, era monstruoso. Olha que interessante. Então, estamos todos nos olhando aqui. Tomara que sejamos. Eu que pedi para ser melhores. Não vai ser além do que nós conseguimos. Não, o ponto é que a pergunta inicial na resposta do espírito é mais importante do que o exemplo que ele dá. Porque ele acaba dando um exemplo. Né? Mas a pergunta assim, o que sabes tu? Né? Que eu não penso, que eu não faria determinadas coisas? Ele não me conhece o suficiente. Eu nunca. Né? Ele pode me ver nesta vida como uma pessoa, né, pacata, honesta, bondosa, parará, né? Mas o meu espírito é um espírito velho, que já fez muitas coisas. Posso estar lutando nesta vida para não fazer de novo. Né? Mas eu ainda posso ter os meus ímpetos. Eu não dei o meu exemplo aqui com relação à direção do carro, que eu teve um problema lá com o motoqueiro, certo? Em que eu ainda destilei todo o meu ódio naquela hora. Mas eu, infelizmente, eu sou assim e ainda tenho isso. Isso não sai de uma hora para outra. Posso estar lutando contra os meus defeitos. Mas no momento de liberação do meu espírito, isso pode aparecer. E ele vê como se eu estivesse agindo assim. E ele está vivendo desta vida nessa vida. Agora, como ele falou, como eu trago isso dentro de mim, em outra vida, eu devo ter feito não só com ódio, mas com prazer em fazer aquilo. Que é pior ainda. Melhor que saber. Porque a hora que ele está fazendo com ódio, certo? Você está completamente enlouquecido. Certo? Então, quando a gente age, né, dessa forma, é totalmente enlouquecido. O problema é quando a gente sente prazer em fazer aquilo. Aí é pior. Porque conscientemente nós estamos agindo, né, para nos deleitarmos com aquela dor infligida ao outro. Certo? Isso é pior ainda. Então,
nós estamos, gente, ainda, pelo menos eu me considero assim, lutando contra problemas sérios no meu espírito, de vidas passadas. E estou fazendo todo o esforço possível, certo? Eu sempre agradeço. Né? Não sei se todo mundo sabe, mas dia 18 de abril foi o lançamento do Livro dos Espíritos. Eu até mandei no grupo para todo mundo, né? Que São Paulo tem uma lei estadual, certo? De 1996, que é dia do Espírita, certo? E tem uma de 2007, nacional, né? Uma deputada que fez o projeto de lei, que foi sancionado pelo presidente também, instituindo o Dia Nacional do Espiritismo, né? O Dia do Espiritismo. Então, eu dou graças a Deus por ter nascido numa família espírita. Eu tive isso daqui na minha mão desde que eu nasci, nessa vida, certo? 70 anos. E eu garanto para vocês, ainda estou lutando bravamente contra várias questões, certo? Graças a Deus, eu tenho uma companheira que me compreende muito, certo? E que também está fazendo os esforços dela, assim como meu filho e minha filha. Estamos lutando juntos, mas trazemos essas coisas. Então, quando o Espírito pergunta, o que você sabe do outro? Nada. A gente não sabe de quem está do nosso lado. Né? Muita Então, coisa que a gente não faz ideia. Por isso, das decepções. Então, eu acho assim. pois é, mas é aí que está. Se a gente conseguisse, só um pouquinho, meus amigos, se a gente pudesse agir como o Jesus falou, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, né? Fazer o bem a todos, amai-vos uns aos outros, independentemente, né? Faz bem para o seu inimigo. Uma das últimas palestras do Divaldo é isso. Se ele não te ama, é problema dele. Você que tem que amar. Criar expectativas. Exatamente. O ideal é que nós não criemos. Porque a gente vai estar esperando o outro, uma coisa que muitas vezes não está nem preparado para dar. Nem tem. Ele nem sabe o que você pensa que ele está querendo dar alguma coisa. A expectativa é uma coisa que é bem complicada para qualquer pessoa. Porque você vai se frustrar na O forma. problema é como não criar. Não é criar, é como não fazer isso. Aceitando o outro como ele é. Independente do que ele faça, Esse deixa é o de ponto. fazer. Esse é o ponto. É por isso que Jesus falou. Lá, pô, deixa o cara fazer o que ele fazer. Você não tem que estar. Isso é complicado, principalmente dependendo do tipo de família que você vem, você pega aquelas famílias italianas, é uma complicação, porque é Vão julgar. então, E não é uma das provas mais difíceis. sim, Porque nós jogamos o tempo inteiro, Exato. porque fazemos escolhas. Se Você pode julgar fazer escolhas boas. Até que a maioria das pessoas hoje em dia não entende que cada um tem uma visão do universo próprio. sim. Você tem a sua crença, você tem a sua vida, e a pessoa não consegue respeitar a quem foi. Entendeu? Exato, por isso que é difícil viver em paz. Exato. Até uns anos atrás, isso a gente viu, né? Você tinha aniversários de discussão, seja qualquer coisa, religiosa, política. Hoje você tem limites. Então, eu vou colocar minha posição, a sua é contrária, nós não vamos discutir filosoficamente, que nós somos bem. Você vai ser contra mim, você contra você. Então, está difícil esse momento, porque a gente não consegue mais, inclusive, trocar ideias. Então, não criar expectativa, que eu estava falando, é amar ao próximo como você mesmo, no final das contas.
E não deixa quieto. E julgar, Eduardo, você conhece o Deepak Chopra? Tem um livro dele, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ele pede para você fazer uma coisa por dia da semana. Cara, o primeiro é, segunda-feira, não julgar. E ele mesmo fala que ele não conseguiu. Ele é autor do livro, tá? Ele fala, ó, eu não passei dessa. Aí tem outra, esse é um livro que é bem interessante. É que, na verdade, a palavra julgar, geralmente, quer dizer, eu estou julgando a conduta do outro. Certo? E, na verdade, por que eu faço isso? Bom, se eu acho que aquela conduta do outro não é correta, certo? Eu tenho que ver, eu faço aquilo? Se eu fiz, se eu faço, eu não posso julgar o outro, mas eu posso escolher não mais fazer. E esse problema é que tem que ser entendido. Eu fazer as minhas escolhas que vão levar ao progresso espiritual, e não, né, eu me preocupar com o que o outro está fazendo. Esse é o ponto. Então, eu vejo a conduta do outro, não concordo, mas também não posso fazer igual. E aí é que você tem que se analisar. Você faz igual ou não faz? A gente perguntou, estava se perguntando hoje, será, há 2026 anos atrás, será que a gente ia, tá vendo tudo que Jesus passou, a gente ia para morrer, sacrificado, ia ter coragem? Nós não, porque se eu tivesse feito, você não estava aqui. Estava aqui. Mas muita gente fez. Não, mas hoje, se eu sabendo de tudo isso, eu não sei se eu teria coragem de seguir. É que hoje não precisa disso, né? Não, sim, mas hoje não precisa. Mas se você se colocar no lugar, você se daria, eu acredito que eu tenho medo, eu sou medrosa, detesto sentir dor. Você já pensou aquela situação? Mas hoje os sacrifícios são outros. E a gente acaba fazendo. Até o Evangelho fala, não precisa mais se tirar a sua. Oi? Tem lugar. No Ocidente ainda tem esses. Não, sim. Sacrifício. Não, sim. Não, no sentido de que o próprio Evangelho coloca que não precisa mais se tirar as férias. Você tem o seu sofrimento onde você está mesmo. E você, é lá que você vai nascer a seu espírito. Aí eles colocam alguma coisa nesse sentido. E por isso que talvez. Eu não deve pegar num tipo de não jogar também, obviamente. Uma questão de bom senso que você suicida. Sim, no livro há 2000 anos diz que a misericórdia de Deus tiravam eles antes, né? Disso. Mas mesmo assim, né? Então, vamos pensar no que a gente foi falar. Existe justiça divina, certo? Nós acreditamos em Deus. E para ser Deus, tem que ser todo amor, toda bondade, toda perfeição. E, portanto, tudo aquilo que nos acontece está perfeitamente de acordo com a justiça divina. Não é? Hoje a gente sabe. A gente sabe que é isso. Portanto, tudo o que passa conosco está dentro da justiça divina. Inclusive, as escolhas que fazemos e as consequências dessas escolhas. Quem está passando pelos horrores das guerras? Tem gente inocente ali? Não. É ruim dizer, né? Mas a criança destroçada, a criança morrendo de fome, a criança... Vocês viram um vídeo? Teve um vídeo que andou passando por aí, com uma música muito bonita, que foi feita, eu não sei se é o YouTube que fez, mas é tipo uma música desse... Eu acho que é daquele cara.
aquele membro lá do YouTube, que Nossa. o Volvo, eu acho que é. Né? Aí eles colocam todo o horror, né, do que vai passando da guerra e das crianças que sobram todas passando por situações terríveis. Gente, eu não estou defendendo absolutamente nada, mas eu só estou querendo dizer o seguinte: essas pessoas que estão nesses lugares e passando por essas coisas, né, todas têm Assim, as suas pendências na justiça divina, senão não estariam passando. Ah, não, mas tem aquelas que são bondosas, que estão lá para ajudar e vieram, reencarnaram para ajudar aquelas pessoas. Tudo bem, mas ela sabia, se é um espírito elevado que está ali, ela sabia que ia passar pelo perrengue da guerra e ia tentar fazer o melhor de si, mas ele podia morrer. E a hora que morre, se liberta, volta a ser um espírito elevado que é, diferentemente daqueles que estão resgatando débitos do passado. Isso não justifica a guerra, porque podia todo mundo resgatar os débitos do passado sem a guerra, sem a violência, sem nada, ajudando todo. Podia. Mas os homens mantêm ainda, infelizmente, o ódio, a vingança, como sendo a única forma, certo, de solução do conflito. aí entra uma. Então, Israel quer destruir todo mundo, aqueles que estão do lado querem destruir Israel. E eu vejo o maluco lá botando fogo no meio. Vai botando fogo no meio. Mas ele só vê aquilo que Ele interessa para ele. Não Fez as existem escolhas. vítimas. A frase é muito pesada, mas... Me desculpem, mas não existem vítimas. isso não quer dizer que nós devamos aceitar. Devemos orar em benefício deles, devemos falar, não é possível aceitar isso, ninguém pode justificar, ninguém justifica de jeito nenhum, nem a ação de um, nem a ação do outro. Não é possível nós aceitarmos isso. E devemos ter muita tranquilidade para falar isso, conhecendo a doutrina espírita, conhecendo o cristianismo de Jesus, e não o cristianismo imposto pelas igrejas seculares. Eu apoio também isso. Porque tanto islamismo tem os ensinamentos de Cristo como Cristo é um dos profetas, certo? Portanto, qualquer lado, né, dentro da nossa ótica espírita, não é aceitável que se pratique os atos de guerra que estão acontecendo. Como aqui no Brasil, né? Como aqui no Brasil também. A escolaridade da natureza, e tal. Não, e tem também, né? Gente, falando. Pois é. Mas tem a destruição por causa da ganância do homem. Claro, eu ganho. Você não ganha, o problema é que eu trabalho para ganhar. Certo? Porque só recheamos uma vida. Exatamente. Esse é o grande problema. Tirar a reencarnação virou uma bagunça. Porque eu só estou pensando, hoje, se eu destruir a floresta, ele fala, problema dela. Não é? O problema é se você vai reencarnar com alguma coisa. Então, a unicidade da existência é o que exacerba o orgulho, a ambição, tudo que você pode ter de negativo, porque eu estou vivendo isso aqui, todo mundo, eu vou fazer o que eu quiser. Vou pisar na jaca, não. Vou deixar para os meus filhos, às vezes alguns pensam assim.
E é importante a gente, como espíritas, que podemos estar na segunda ou terceira encarnação como espíritas, talvez não tenham se encontrado antes, aproveitar para programar nossa próxima encarnação dentro do possível, conforme as nossas capacidades. Para que na próxima a gente tenha alguma coisa do bem para fazer também, e não só ficar espiando aquele que a gente fez bobagem mesmo. Dá tempo ainda. Né? Mas olha principalmente, dá tempo ainda. Então, tentar viver pensando na próxima encarnação. Só uma coisa que eu queria acrescentar sobre julgar, a palavra única, julgar. Mas tudo isso que a gente comenta, você é obrigado a observar o que acontece do seu lado. Como a nossa mente funciona por comparação, eu só sei que é uma guerra. Eu sei que é uma guerra. Eu sei que é uma cadeira da Gestalt. Eu sei que é uma cadeira porque alguém um dia me ensinou que é uma cadeira, mas eu não sei no teu cérebro como essa cadeira aparece. Não tenho como saber. Então, observar e indignar-se com situações como essas é fundamental. Senão, a gente vai banalizar o mal. Observar o que está acontecendo. Porque quando você fala julgar, já entender, já é uma coisa... Não é. Você tem que observar e comparar com o que você sabe. E, obviamente, a indignação leva a tomar atitudes melhores. Pelo menos eu vejo assim. Então, quando fala, não devo julgar, pera um pouquinho. Então, não devo observar o mal. Como é que eu vou distinguir o bem do mal? Eu preciso saber o que é. Então, eu tenho que observar e tenho que colocar no tempo possível. Quando eu julgo com ele, executa. Quando Jesus diz, não julgueis para não seres julgados, é porque ele sabe que a grande maioria da humanidade julga o erro do outro. Ele não quer ser julgado do próprio erro. Esse é o problema. Por isso que ele fala isso. Certo? Que viajada do sonho. Parar no Oriente Médio. Desculpa aí. Isso é bom, isso. A gente tem que conversar. Pois não. Voltando aí na parte do livro. O sonho. Você estava sonhando. Eu tenho que pensar assim, posso estar muito enganada. A gente só conhece as outras pessoas em nós também, através da reação de cada um. Porque na ação, a gente premedita. E é na reação que a gente mostra quem realmente a gente é. Então, muitas vezes, a gente fala, né? A gente fala, eu conheço perfeitamente, é bonzinho. Mas na hora que a gente contraria, a gente vê o verdadeiro eu. Isso para nós também, porque a gente tem o Eduardo falou, no problema do carro. Né? Então, a gente tem que, assim, começar a pensar mais assim, o que eu faria? Faria isso? Não, peraí, não quero. Não vou fazer. Se você tiver tempo de pensar, mas a reação é verdade. Sim, tem toda razão, porque quando pisou no carro, você bate na pessoa. Mais ou menos assim. Mas eu não tenho só algo, mas na hora da reação, Exatamente. ela sai dizendo do carro. Teoricamente, educando o livre-arbítrio, tem que reagir melhor, mas isso não é da uma hora para outra, não. Já teve mais algum motoqueiro, Eduardo? Nenhum mais? Não. A Sônia agora que toca na minha mão. Então, eu falei assim, eu faria isso, eu faria aquilo, deixa eu fazer do meu jeito. Eu não peguei por isso. Mas nós viajamos ontem a São Paulo, fomos e voltamos. E ela falou assim, não vou fazer o que você quer. Tudo bem. Demoramos um pouquinho mais, mas chegamos numa boa. Foi tudo ótimo. Voltamos para casa numa boa. Foi tudo legal. Diferente de outras vezes. Foi o acho. Mas Ela dá o direito de se falar, então acho que ela... Mas de motos mesmo, Todos os homens, aquilo que aconteceu não aconteceu mais. Eu posso Eu não até sei o que ficar- aconteceu. Você sabe sim. Acho que não. Sabe sim. Eu já falei 1000 vezes. Cada das 1000 vezes eu não estava aqui. Então, enquanto é, Então, tá bom, vou contar. Você já passou pela estrada da Rota? Antigamente era diferente. A estrada da Rota, naquele trecho que vai do posto Ipiranga até o posto São João, que na verdade é aqui ali perto do Chile Center, um pouquinho mais para frente, o São João é aqui, depois mais para frente tem
o poço lá onde tinha o McDonald's. Né? Eu ali é a estrada da Rote. E aquele trecho específico tinha buracos no início da pista, assim, você tinha a pista aqui e a outra pista ali. Não é novidade. Pois é, mas os buracos, se você passasse ali, você estourava o pneu. Não tinha jeito. E eu estava andando, então, como todos os outros que estavam na minha frente, todo mundo estava mais para a esquerda. Ainda dentro da nossa pista, mas para a esquerda. E eu ouvi lá de trás um daqueles motoqueiros vindo. E ele vinha e parava atrás do carro e ficava querendo passar. Acelerando. Pelo meio, certo? E eu não saí. E ele ficou atrás de mim, eu não saí. Quando tinha vindo um ônibus do lado de lá, eu estava andando aqui, tinha vindo um ônibus do lado de lá. Então, abriu um pouco de espaço para ele, ele veio do meu lado assim, virou para mim e começou a falar, ele falando. Eu só apertei o vidro assim, o bicho de vidro fez assim, baixou assim, e eu estava possesso, eu estava sozinho. Porque eu fiquei muito irritado com aquele rapaz. Eu virei assim para ele e disse assim, você quer morrer? Olha o ônibus. E fiz assim que eu ia virar a direção. Quando ele viu aquilo, ele viu o meu olhar, que deve ter ido fulminante para cima dele, certo? Ele afastou, assim que ele passou, o ônibus veio. Ele ia, se eu fizesse isso daqui, eu batia nele, ele ia cair com a cabeça batendo na frente do ônibus. Graças a Deus não fez. Aí eu parei do lado, eu fiquei desesperado, eu fiquei tremendo, eu fiquei mal, mas eu fiquei muito mal, porque eu queria matar uma pessoa. Não, você não matou. Mas você queria mesmo? Você só... Olha, Ele teve muito. Mas isso daí pode acontecer com Mas, qualquer um. não, mas, gente, mas é esses 5 minutos que você teve, a maioria que não foi hoje em dia não foram tem. alguns segundos, uns 30, Sim, 40 sim. segundos. Mas aquilo me fez muito mal. Imagina que estava junto. A adrenalina vai ali em cima, você traz os seus amigos, não. O que isso mostra é que eu ainda trago dentro de mim esses sentimentos que podem aflorar a qualquer momento. E eu estou aprendendo há 70 anos agora, na época eu não tinha 70 ainda, eu tinha uns 50 e poucos, porque, graças a Deus, eu ainda enxergava e dirigia. Certo? Então, hoje eu não dirijo mais. Graças a Deus eu tenho a sono para dirigir por mim, para todo quanto é lado, ela vai lá, uma toda boa vontade. Certo? Mas eu trago isso dentro de mim com o conhecimento inteiro que a doutrina espírita me deu. E eu deixei o florar. Não, talvez hoje você não Deixou quisesse. florar, mas você dando conta. Graças a Deus, mas... Eu tive um insight, eu tô querendo não dizer. nessa maldade, mas um insight assim, eu já me afoguei quase várias vezes. Eu aprendi a nadar muito cedo, competi muito na natação, mas eu já cheguei nesse limite. E assim, você chega num ponto que você sabe por que a pessoa se afoga, porque ela entra no desespero, entendeu? Ela entra naquele desespero e começa a se debater. Nessa hora cai uma coisa em cima de mim assim, eu relaxo e deixo ir. Saí 30 metros para frente da onde eu estava, mas é exatamente essa lucidez, sabe? Essa lucidez que você teve, e depois a adrenalina veio e fez o resto, né? Não, eu já estava. Gente, isso aí. Eu só estou querendo dizer que eu teria feito. Graças a Deus. Não, acho que você não conseguiria. Eu acho que você não faria. Tem ajuda de gente como Acho que você só assistaria aí. Não, tudo bem. Mas o que eu estou chamando a atenção
É que nós somos espíritos em evolução ainda, trazendo muita coisa dentro de nós. É De aquele nossas cara, né, vidas que ele é irritado, ele vai para casa pegar arma e vem e mata o outro. Mas então, isso aconteceu para vocês quase 20 anos atrás. Possivelmente, hoje, numa situação parecida, você seria alertado por você mesmo antes de você pensar em fazer aquilo. É o que a Adriana falou, a reação. Mas Agora, a gente também não passa, a gente não aprende. Se você não exato. tivesse passado 20 anos atrás, não tivesse passado Agora acontecesse, de repente a reação seria Talvez seja. Mas Foi a hora da passou, mudança. então faria diferente. você lembraria o que aconteceu e não faria. Isso é aprendizado. Obrigado pela compreensão. Não, hoje eu passo. Antigamente, o cara vinha pelo acostamento, e queria entrar na frente, eu deixava. Eu não deixava. E ontem eu tive esse negócio, eu estava vindo de São Paulo, tem uma moto atrás, não conseguia sair, ele veio com a moto atrás. Se fosse outras épocas, eu ficava na frente dele. Deixei para Deus para passar. Em outras antes até brincaria. Não. Uma coisa é certa, Eduardo, todos nós aqui, em relação a motoqueiro, ninguém vai poder te tirar da carteira. Não tem que tirar os motoqueiros. Motoqueiro, isso. Porque aconteceu com você que você parou, entendeu? Eu também. A justificativa de sequestro, como eu bati no dedo soltante. E pensando depois em uma coisa melhor falou. Bateu e apanhou. Bateu. Se o cara tivesse armado, não. Então, reações, gente. É Vamos. Calma. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nós agradecemos a equipe espiritual, a oportunidade dessa troca tão grande de ideias, tão salutar para todos nós, para as nossas reflexões, e entendermos que perguntas e respostas do livro Espíritos em Evolução e, portanto, ainda passíveis dos nossos erros, mas também dos nossos acertos. Cada vez buscando mais acertar do que errar. Pedimos aos espíritos amigos que nos façam um passe espiritual renovador de energias durante a nossa prece de encerramento, trazendo-nos paz ao coração, auxiliando-nos para que possamos, ao retornar ao lar, levar aos nossos entes queridos muita paz, muita alegria. Deixamos, então, a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual, em benefício da paz mundial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aqueles que nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Tchau, gente. Tchau. Até, hein? Ele vai chegar na sua casa?